Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 19 de 2 Reis. E nós vemos aqui o desfecho, depois de uma história tão cheia de conflitos, tragédias. Nós encontramos nesse capítulo que nós podemos comparar muito com a vida do ser humano. Quando Absalão tomou a decisão de se rebelar contra o seu pai, contra o rei, ele encontrou muitas pessoas que se aliaram a ele, se rebelaram contra o seu rei. Lutaram lá de Absalão contra Davi. Depois da morte de Absalão, então, Davi não moveu nenhum passo para restaurar a autoridade de rei dele. Ele não impôs a sua autoridade. As pessoas que se aliaram a Absalão agora estavam considerando: o que nós vamos fazer? Nós nos juntamos a Absalão para lutar, as tribos, né, se juntaram com Absalão para lutar contra Davi, e agora Absalão morto, o que vão fazer? Vão receber o rei de volta? Davi manda mensageiros, Davi manda mediadores, porque eles tinham que decidir que aceitariam a autoridade de Davi como rei. Seria restaurada a autoridade por vontade deles e não por imposição de Davi. E aí eu penso que é muito interessante. Nós vimos um quadro de Davi deixando Jerusalém, sendo amaldiçoado, enganado por Zipa, amaldiçoado por Simei, traído por Aitofel. E aí ele retorna, agora restaurado a sua autoridade, o rei está de volta. E quando o rei está de volta, nós vamos perceber nesse capítulo 19 que interessante. Ele perdoa o Simei. Simei que amaldiçoou, jogou pedra em Davi, Davi não faz nada contra ele, já era rei. Estava de volta ao trono, mas ele não usa da sua autoridade de rei para destruir o Simei. Pelo contrário, ele perdoa. E aqui, irmãos e irmãs, nessa trajetória de retorno de Davi ao trono, porque o povo que tinha rebelado junto com Absalão aceitou, e aí Davi é restaurado a sua autoridade, vai governar sobre todo Israel novamente. Ele encontra com Mefibosete, que Ziba tinha mentido para Davi a respeito de Mefibosete. Davi entende a situação, também não faz nada com Mefibosete. Aí eu penso, e nós podemos fazer analogia muito clara, que o reinado do Senhor Jesus na nossa vida tem que ser por livre e espontânea vontade. O Senhor nunca impõe a ninguém, nunca exige que o siga. Seguir Jesus é sempre um convite. Quem quiser, é o que diz a palavra lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, pega a sua cruz a cada dia e siga-me. É voluntário. Ter Jesus como autoridade de rei em nossa vida nós queremos, nós desejamos, nós queremos isso para a nossa vida. O capítulo 19 relata o retorno do rei. Que seja na experiência da nossa vida nunca precisar de um retorno do rei. Que a nossa vida nós possamos manter a nossa posição como aqueles aliados de Davi, que mesmo diante da rebelião de Absalão e de todos aqueles que se aliançaram com ele, nós permanecemos fiel ao nosso rei. Que ele esteja sempre no trono, governando. Que ele seja sempre a autoridade na nossa vida. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.